Olá, tudo bom com você? Seja muito bem-vindo a essa aula. Meu nome é Leonardo Gata, sou adestrador comportamentalista da Tudo de Cão e sócio fundador da Tudo de Cão e da Cão Inclusão. O que a gente vai ver nessa aula? Quais são as 6 etapas que a Tudo de Cão utiliza para resolver qualquer tipo de problema de comportamento? Ou seja, quando a gente se depara com um problema de comportamento, a gente tem aqui dentro da Tudo de Cão um passo a passo a ser seguido. Um passo a passo que vai ajudar a gente a estruturar o nosso treino e fazer com que a gente seja mais assertivo e mais objetivo na hora de treinar. Então vamos lá. Fazer primeiro um resumo geral para que você já tenha uma ideia clara de como é a metodologia e aí depois a gente vai detalhar cada uma dessas etapas, tá bom? Então, a gente inicia com o diagnóstico, depois a gente implementa uma rotina de necessidades básicas, monta uma rotina onde a gente consegue eliminar os reforços, trabalha para que mude a emoção em relação àquilo que dispara o problema de comportamento. Então, por exemplo, imagina que você tem um cão que late para campainha. A gente precisa mudar a emoção antes, ou seja, quando ele escuta a campainha, se ele fica hiperexcitado, é isso que a gente vai trabalhar antes de pensar em outras coisas, como por exemplo, treinar comportamento incompatível ou generalização. Tá? O que é o comportamento incompatível? Imagina o seguinte, você tem um cão que pula nas visitas, tá? E aí você pensa, eu vou ensinar ele a sentar para receber carinho. Sentar é incompatível com pular, logo daria certo. Aqui foi onde foi o grande mérito do adestramento positivo, foi exatamente o comportamento incompatível. Tá? Foi quando as pessoas começaram a perceber que, poxa, se eu ensino como o meu cão deve se comportar, ao invés de ficar falando não ou mostrando ou brigando quando ele se comporta de uma forma inadequada, eu consigo resultados muito melhores. Então aqui está o grande mérito do adestramento positivo. Só que qual que é o ponto importante? Para que isso funcione adequadamente, você tem uma série de pré-requisitos antes. Tá? E geralmente as pessoas vêm direto para cá. E é essa parte que eu considero como a mais importante antes de fato ter um comportamento incompatível. E aí, mas tudo isso a gente vai ver com detalhes. O que eu gostaria que você tivesse em mente agora? Que essas fases, elas são sequenciais. O que isso significa? A gente precisa começar pelo diagnóstico, depois a gente vai para uma rotina de necessidades básicas, depois elimina reforço e por aí vai. Ou seja, a gente faz passo a passo. O que a gente não pode fazer, começar pelo comportamento incompatível ou focar em mudar a emoção sem antes ter um diagnóstico claro, sem antes implementar uma rotina de necessidades básicas que seja eficaz e por aí vai. Ou seja, a gente começa do começo e segue até o final, tá ok? Então vamos lá, vamos começar então detalhando um pouco o diagnóstico. O diagnóstico a gente tem basicamente 3 pilares importantes. O primeiro é o clínico, tá? E isso foge, a parte clínica foge do alcance dos adestradores. Geralmente a gente trabalha em parceria com o médico veterinário comportamentalista. O que isso significa? E por que essa fase é importante? Imagina o seguinte, você tem um caso de um cão que demonstra agressividade ao ser tocado. Tá? Muitas pessoas pensam, eu vou trabalhar uma dessensibilização, vou fazer um contracondicionamento com toque, etc, etc, etc. Ok, tudo isso é importante. Mas antes de começar esse treino, a gente precisa avaliar se esse cão não tem uma dor crônica. Será que esse cão não tem uma dor crônica e por isso ele mostra agressividade? É possível. Então, quem faz esse diagnóstico? Um médico veterinário comportamentalista. A função do médico veterinário comportamentalista é identificar se aqueles problemas de comportamento que você está trabalhando, se eles não são sintomas de uma doença, percebe? Então, muitas vezes, o problema de comportamento, ele não é o problema em si, ele é um sintoma do problema. E por isso que é tão importante fazer uma parceria com o médico veterinário comportamentalista. Legal. Então, essa é uma parte. Dentro do diagnóstico ainda, a gente precisa olhar o ambiente e avaliar se existe algo no ambiente que esteja atrapalhando ou melhorando o comportamento. Um exemplo.
Vamos pensar que você tem um cão que seja reativo com outros cães. Ou seja, o cão visualiza outro cachorro e começa a latir, 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 mostrar sinais de agressividade e por aí vai. Ou qualquer coisa parecida. E aí você chega na casa da pessoa e identifica que esse cão fica na sacada de casa latindo para todo cão que passa. Se isso está acontecendo, não interessa o treino que você faça, você não vai resolver o problema. Porque esse cão está sendo treinado 24 horas a latir para outros cães. Não vai ser o seu treino que vai melhorar o comportamento. Porque você vai treinar, sei lá, 2 vezes por semana, 40 minutos, 45 minutos, e o resto do tempo ele vai ficar latindo para outros cães. Então é fundamental que a gente conheça muito bem o ambiente do cão. Ok? Então, na parte ambiental, o que a gente vai observar é o que pode estar ajudando ou atrapalhando o comportamento do cão. E por último, a parte comportamental. E aqui é onde eu vou dar o maior foco da nossa apresentação. Ok? Na parte comportamental, a gente sempre separa em 3 fases. Tá? Então, isso aqui, esse A é de antecedente, o B é de behavior, que é o comportamento que ele apresenta, e C, a consequência. Quando a gente se depara com um problema de comportamento, a gente precisa identificar como essas coisas se conversam. Tá? Isso é conhecido como tríplice contingência. Então, o que isso... Como que a gente utiliza essa ferramenta? Então, imagine o seguinte, você tem lá um cão que pula nas pessoas. Então, o comportamento que você está utilizando, que você vai analisar, é pular nas pessoas. A gente vai olhar imediatamente antes o que aconteceu. Tá? Ou seja, tudo que aconteceu antes do cão pular é relevante para a gente. Ou seja, qual é o histórico desse cão, qual é o estímulo discriminativo. O que é estímulo discriminativo? É o que dispara o gatilho. Então, é o que dispara, ou seja, qual é o gatilho. Então, por exemplo, a visita entrou na casa. Tá? E aí esse cão pula e depois a gente vai olhar as consequências. Um ponto que é fundamental e que pouquíssima gente olha são as emoções envolvidas. E aqui eu diria que é uma das partes mais importantes da metodologia Tudo de Cão Transforma. A gente está o tempo todo analisando quais são as emoções envolvidas durante o treinamento. Porque se a gente tem um cão que está com medo, a gente vai trabalhar de uma maneira. Se a gente está analisando um cão que fica hiperexcitado, ele quer muito interagir, a gente vai analisar de uma outra maneira. O treino ele muda de acordo com essas emoções. Percebe? Legal, então a gente identificou todo esse antecedente, viu qual é exatamente o comportamento que o cão apresenta, e aí a gente vai analisar, esse comportamento ele é mantido por reforço positivo ou reforço negativo? Como assim, Léo? Se é um cão que ele está muito interessado, que ele está querendo muito interagir com as pessoas, ele pula e ganha carinho, provavelmente esse comportamento está sendo mantido por reforço positivo. Ou seja, ele pula e recebe aquilo que ele está querendo. Ok? Por outro lado, se ele está extremamente incomodado com a presença da visita, tá? Ele pula com a intenção de afastar a visita, e quando ele pula a pessoa fica com medo e se afasta, muito provavelmente esse comportamento é mantido por reforço negativo. E aí a gente precisa trabalhar de uma maneira completamente diferente. Percebe? De uma maneira, o que a gente vai trabalhar é como ele precisa se comportar para ganhar carinho. E da outra, o que a gente vai trabalhar vai ser o cão que faz isso porque ele está desconfortável. O que a gente vai trabalhar é basicamente aqui, nas emoções. A gente vai fazer com que ele ame receber visitas. A gente não vai se preocupar exatamente com o pulo. Então percebe que são abordagens completamente diferentes dentro do mesmo problema. Só que a gente precisa fazer um bom diagnóstico para entender. Então, quando a gente chega na casa de um aluno, a primeira coisa que a gente faz é entender exatamente quais são os problemas de comportamento que a pessoa está relatando, né? E a gente vai identificar cada gatilho, cada emoção envolvida, cada reforço desse comportamento.
pegar outros exemplos, fazer aqui um exercício pegando vários exemplos para a gente tentar, deixar mais claro esse exercício, tá? Vamos imaginar que você tem um cão que puxa a guia. Se esse cão ele está hiperexcitado, tal, ele sai na rua e ele anda puxando a guia, é possível que ele esteja super excitado, puxe a guia para conseguir cheirar o poste e poder fazer xixi, poder se comunicar com outros cães que já passaram e que passarão por lá. Essa é uma possibilidade. Outro ponto é, se esse cão está morrendo de medo e puxa a guia para voltar para casa, por exemplo, muito provavelmente esse cão está tentando se livrar do desconforto que é a rua. É uma outra abordagem. Um cão que late para outros cães, né? Normalmente reatividade tem a ver com reforço negativo, são comportamentos mantidos por reforço negativo. Então imagina que você tem um cão que fica extremamente desconfortável na presença de outros cães. O que esse cão ele aprende a fazer? Inicialmente ele tentou fugir, não conseguiu, tomou um tranco na guia. Depois ele começa a entender que se ele começa a latir para outros cães, por exemplo, a pessoa se afasta, o cão se afasta, alguma coisa acontece, mas ele cria a distância entre o outro cão. E é essa distância que mantém esse comportamento. Essa distância é o reforço que ele busca para manter esse comportamento. Então, essa fase do diagnóstico ela é fundamental para a gente poder montar um plano de treino. Então, quando as pessoas me falam assim, Léo, eu tenho um cachorro que late, o que eu faço? Não tenho a menor ideia do que a pessoa faz. Por que eu não tenho a menor ideia? Porque eu preciso fazer um diagnóstico claro do que mantém esse comportamento de latir. O meu cão ataca outros cachorros na rua. Da mesma maneira. Será que ele quer tanto interagir com outros cães que ele fica frustrado e o latido é uma forma de aliviar essa frustração? É possível. Será que ele está desconfortável com a presença de outro cão e aí ele late para criar distância? Também é possível. Então, essa fase do diagnóstico é onde a gente, de fato, precisa dedicar uma boa quantidade de tempo antes de botar a mão na massa com o cachorro. Quando a gente consegue mapear todos os problemas de comportamento, o que mantém cada um desses problemas de comportamento, aí sim a gente pode pensar em avançar. E ao invés de sair treinando, a gente vai para implementar uma rotina de necessidades básicas. O que é essa rotina de necessidades básicas? A gente desenvolveu, dentro da Tudo de Cão, um conjunto de atividades para proporcionar uma melhor qualidade de vida e bem-estar para os nossos cães. Então, esse conjunto de necessidades básicas surgiu de uma forma bem interessante para a gente. Inicialmente, a gente recebia apenas alunos que tinham muitos problemas de comportamento. Então, eu tenho um problema de comportamento assim, assim, assado, enfim. E a gente focava nisso. Só que há algum tempo atrás a gente começou a receber alunos que não era esse o foco. O foco era, eu tenho um cão como um membro da minha família e eu gostaria de torná-lo o mais educado possível. O que eu preciso fazer para que seja um cachorro excepcional? E aí inicialmente a gente pensou, vai ser moleza, né? Porque simplesmente o cão não tem nenhum problema, é só fazer tudo direitinho que ele vai ser um excelente cão. Esse foi o nosso pensamento inicial. Só que o que a gente percebeu é que o nível de exigência desses alunos era estratosfericamente mais alto. Era muito, muito mais alto. A pessoa não queria só resolver um probleminha. Ela queria ter o cão dos sonhos dela. E isso colocou uma carga de responsabilidade muito alta para a gente. E a gente começou a desenvolver uma rotina que realmente proporcionasse um cão excepcional. E aí a gente chegou nisso daqui. E é isso que eu quero compartilhar com você. Primeira coisa, o cão precisa ter atividade física diariamente. Ou seja, ele precisa se exercitar diariamente. Ele precisa praticar esportes, de preferência junto com a pessoa. Ele precisa ter uma rotina que não tenha esse acúmulo de energia. E é claro que isso depende muito da raça, depende do cão, do indivíduo. Então, vamos pegar aqui de uma forma genérica, tá? O nível de atividade física que um Border Collie, que um Jack Russell precisa ter é completamente diferente do nível que um Shih Tzu precisa ter. Então, a gente precisa identificar naquele cão qual é o nível de atividade que esse cão precisa ter para se manter bem e não ter energia acumulada.
Legal, então a gente implementa uma rotina de atividade física diária. Depois, a gente implementa uma rotina de atividade mental. O que é atividade mental? Vamos pensar no seguinte, imagina se você não tivesse uma rotina onde você estivesse aprendendo coisas novas o tempo todo. Né? Hoje eu acho que isso é muito forte na nossa cultura, a gente está o tempo todo aprendendo coisas novas. Agora, imagina se você estivesse num local onde você não tivesse nada, você não tivesse WhatsApp, você não tivesse Facebook, você não tivesse Google para pesquisar, você não tivesse aqui assistindo essa aula, né? Você simplesmente não se desenvolvesse mentalmente. Isso provavelmente seria um inferno na sua vida. Tá? Você ficaria extremamente frustrado, você se sentiria extremamente mal com esse tipo de rotina. E com os cães acontece exatamente a mesma coisa. O que a gente implementa nos nossos cães é uma rotina de aprendizagem, onde ele precisa aprender desafios, superar desafios, a gente coloca problemas constantemente, seja através de comandos que a gente esteja ensinando, seja através de enriquecimento ambiental, a gente está o tempo todo propondo desafios para os nossos cães, tá? Para que eles estejam aprendendo constantemente coisas novas. A próxima atividade são atividades sociais. E aí, da mesma maneira, imagina se você fica trancado num quintal, sem aprender, sem poder interagir com ninguém, sem poder ler um livro, sem poder ler uma revista, sem poder nada. Sem poder interagir com pessoas. A única pessoa que você interage é no final do dia, quando chega alguém lá no quintal para poder dar dois tapinhas na cabeça e falar: oi, cachorrinho, eu te amo muito. Como seria a sua vida dentro desse contexto? Né? Provavelmente ia ser um inferno. E a grande realidade é que a maior parte dos cães vive dentro desse contexto, sem atividade física, sem atividade mental e sem atividade social. E a gente utiliza muito a alimentação para promover isso. Então a gente utiliza uma alimentação de excelente qualidade, dada nos momentos corretos, que promovam a atividade física, mental e social. Ou seja, a gente utiliza a alimentação para treinar coisas novas, para fazer com que o cão se exercite, para fazer com que o cão interaja com pessoas e por aí vai. Então, depois que a gente fez o diagnóstico, a gente implementa esse tipo de rotina. E uma coisa muito legal que a gente viu quando a gente estava implementando isso é que para os donos que têm o cão com esse objetivo de realmente ser um membro da família, isso aqui passa a ser algo extremamente prazeroso, porque a pessoa insere o cão dentro da rotina. E é isso que a pessoa quer. Ela quer um cão que acabe frequentando os mesmos lugares que ela vai. Então, parte dos nossos alunos começaram a frequentar só locais pet friendly. Quando a pessoa fala, mas não aceita cachorro aqui nesse restaurante. Fala, tudo bem, procura outro restaurante. Não aceito no shopping, eu vou em outro shopping. Então são pessoas que realmente estão mudando a cultura cinófila no Brasil. E esses cães, eles começaram a crescer assim, com zero de problema de comportamento, obviamente, e com um nível de socialização, com um nível de comunicação com o ser humano num outro patamar. E aí a gente começou a pensar no seguinte: poxa, e se a gente implementasse esse mesmo tipo de rotina para aqueles cães que também têm problemas de comportamento? Como é que seria isso? E aí a gente começou a implementar isso. E para nossa surpresa, a gente percebeu que pelo menos uns 90% dos problemas de comportamento sumiam. Só o fato da gente implementar esse tipo de rotina fazia com que os problemas de comportamento desaparecessem. E a gente não simplesmente chegava na semana seguinte, isso, Léo, melhorou drasticamente. Tem um pouquinho aqui ainda, mas melhorou nisso. E a gente começou, então, a chegar à conclusão que a maior parte dos problemas de comportamento é fruto de uma rotina inadequada, de uma rotina de falta de estímulos para o cão. No momento que a gente implementa uma rotina focada no bem-estar, focada no bem-estar do cão, isso faz com que a maior parte dos problemas de comportamento simplesmente desapareçam, ok? Então, hoje, implementar uma rotina de necessidades básicas faz parte do nosso protocolo. A gente jamais vai abordar um problema de comportamento sem antes garantir que esse cão tem uma boa rotina de necessidades básicas. Legal. Então, vamos supor que você fez o diagnóstico, fez essa rotina e ainda assim sobrou alguns problemas de comportamento. O que a gente faz? A gente vai para a terceira etapa, que é eliminar reforços. Na parte de eliminar reforços, vocês lembram desse gráfico que eu estava falando do diagnóstico.
A gente identifica aqui que o comportamento ele é mantido por algum tipo de reforço. O reforço ele é o combustível do comportamento inadequado. Então, vamos de novo. Se o cão pula para receber carinho, ele pula e recebe carinho, o receber carinho é o combustível para ele continuar pulando. Então, não faz nenhum sentido em a gente manter esse reforço aqui. A gente precisa eliminar o reforço para que a gente consiga realizar um bom treino. Ou, por exemplo, lembra daquele caso que eu estava falando do diagnóstico ambiental? Se a gente tem um cão que fica na sacada da casa latindo para outros cães, esse cão está sendo reforçado o tempo inteiro. Se a gente não elimina isso, a gente está tentando apagar o fogo e jogando combustível o resto do tempo. Não faz sentido. Nunca vai funcionar o seu treino. Então, a gente precisa eliminar e montar uma rotina que elimine a possibilidade desse cão ser reforçado. E aí, essa é uma parte que pode ser bastante engenhosa. Por exemplo, vamos supor no cão que pula nas pessoas, nas visitas. A gente pode desenvolver diversas estratégias, como por exemplo, ao invés de simplesmente deixar o cão receber a pessoa enfiando a pata na pessoa, a gente pode criar um ambiente de enriquecimento ambiental que esse cão vai quando a visita chega. Então, tocou a campainha, a gente pode dirigir esse cão para um local de enriquecimento ambiental que ele vai ficar lá brincando, interagindo com brinquedos de enriquecimento ambiental. Tá? Isso é treino, Léo? Não, isso não é treino. Mas isso vai fazer com que o comportamento não piore. Isso vai te dar espaço para que você possa treinar, sem que o comportamento esteja piorando. E aí entra algo que eu gosto muito de falar, que é o que é treino e o que é manejo. Isso que eu descrevi é manejo. Qual que é a diferença de uma coisa e de outra? No manejo, a gente cria situações para que o comportamento não piore. Só que se a gente simplesmente coloca esse cão num quarto com enriquecimento ambiental, quando receber a visita e ele estiver solto, ele vai chegar enfiando as patas. Por quê? Foi isso que ele foi treinado antes. Percebe? Então, aqui a gente o manejo vai fazer simplesmente com que o comportamento não piore. O que é treino efetivamente? O treino acontece quando se o cão pula na visita, depois do treino, quando a visita chega, ele não pula mais ou oferece algum outro tipo de comportamento. Sem que você tenha que ficar ajudando, Quando isso acontece, aí a gente considera que realmente aconteceu um treino. Muitas vezes, muitas pessoas confundem as duas coisas. Então fala o seguinte, quando você chegar, joga petisco no chão. De novo, isso é treino? Não, não é treino, isso é manejo. O cão ele não está tendo que fazer nada, ele não está tendo que tomar decisões para interagir com a pessoa e ganhar aquilo que o cão está buscando. A pessoa está simplesmente arrumando o ambiente para que não tenha o pulo. Percebe? Vou pegar um outro exemplo. Imagina um cão que ele late para cães. Né? Muita gente fala assim, quando tiver vindo o cachorro, coloca a comida na cara dele. Isso é treino? Não, não é treino. Isso é manejo. Então o cachorro passa por outro cachorro, vai estar comendo, não vai estar nem vendo o outro cachorro. Mas se você passar sem petisco, o que vai acontecer? Provavelmente ele vai latir. Por quê? Porque não houve treino. Então o treino, ele precisa... Sempre que a gente está falando em treino, a gente está falando em o cão tomar decisões. Essa é a essência do treino. Então a gente coloca um estímulo e observa o que o cão vai oferecer de comportamento. Quando o cão toma a decisão que a gente busca, esse cão é reforçado. Quando o cão toma uma decisão que a gente não quer, esse cão não é reforçado. Então é basicamente isso aqui o nosso treino. Então, sei lá, vamos tentar deixar um pouco mais claro utilizando o próprio caso da reatividade, tá? Imagina o seguinte, a gente tem um cão que late quando visualiza outros cães. O cão viu outro cachorro, começa a latir, 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 e aí cria-se uma distância. Legal. O que seria treino? Sei lá, você no momento que vê outro cachorro, vai botar comida na cara do cachorro e vai tirar o cachorro de lá. Beleza, isso é manejo, quer dizer. O que seria um treino? Você aumenta a distância onde o cão se sinta confortável, apresenta o cão numa distância longa. Quando o cão visualizar, se está muito longe, ele provavelmente não vai latir. Ele vai oferecer uma série de comportamentos. Tá? Um deles pode ser olhar para você, pode ser se afastar, pode ser oferecer sinais de receptividade para o outro cão.
Quando o cão oferece esses comportamentos, aí a gente se afasta do cão, do outro cão, se é isso que ele estava buscando. Aqui a gente está falando de treino. Ou seja, a decisão do cão vai gerar um novo tipo de reforço. Percebe? Então, quando a gente está falando em treino e manejo, são coisas completamente diferentes. Na parte de eliminar reforços, isso aqui é manejo, não é treino. A gente precisa arrumar o ambiente para que o cão não continue sendo reforçado. Se esse cão for reforçado, provavelmente você não vai conseguir resolver o problema. Qual que é a grande sacada da gente montar uma forma estruturada de eliminar reforços? Que na maioria das vezes a gente consegue eliminar o comportamento já de cara, quando a gente começa a trabalhar com esse cão. Então, no momento que eu começo a trabalhar com problema de comportamento, como faz parte da minha missão eliminar os reforços, eu vou organizar o ambiente de uma maneira que não exista mais o problema de comportamento. Percebe? Eu já, de cara, no primeiro dia, eu preciso eliminar a presença daquele problema de comportamento. Ou seja, se o cão puxa a guia, ele já de cara precisa parar de puxar a guia. Pode ser mudando de equipamento, pode ser criando uma outra rotina de passeio. A gente vai organizar para que elimine a possibilidade do cão puxar a guia e conseguir aquilo que quer. Se a gente tem um cão que late para cães na rua, a gente precisa já de cara organizar a rotina para que esse cão não fique sendo exposto a outros cães e latindo. Percebe? Então, ou por exemplo, talvez esse seja o exemplo mais fácil de você entender. Imagina que eu tenho um cão que faz xixi e cocô no lugar errado. Por que as pessoas usam como exemplo de forra toda a área com jornal ou com tapete higiênico? Porque dessa forma você elimina o reforço, você elimina o erro. O cão não vai lá e faz xixi no lugar errado e é reforçado por isso. Percebe? Você elimina a possibilidade de erro. E é essa a nossa função nesse momento. Depois que a gente implementou uma rotina de necessidades básicas, a gente vai olhar para o problema de comportamento e falar: como eu elimino isso? Esse comportamento não pode mais ser apresentado. E a gente vai montar uma rotina para que isso aconteça. Depois, a gente já garantiu que esse comportamento não é mais reforçado, porque a gente já não está mais jogando combustível nesse problema de comportamento, o cão já está com um outro nível de atividade, um outro nível de rotina, e a gente já entendeu que mantém esse comportamento. Está na hora agora da gente mudar a emoção. O que é mudar a emoção? Imagina que eu tenho um cão que... Vamos pegar aquele caso do cão que pula nas visitas, né? Vamos começar que pula nos donos. Quando o dono chega, o cachorro fica hiper excitado e começa a pular. Se o cão está hiper excitado, ele não está em condições emocionais de aprender nada. Se você tenta ensinar algo para o cão nesse estado emocional, provavelmente o cão não vai aprender absolutamente nada. Porque ele não está em condições emocionais. Vou pegar um exemplo. Imagina o seguinte, imagina que você você está andando numa rua deserta, escura, à noite, e você percebe que tem alguém te seguindo. Você entra num estado de fuga. A única coisa que você quer fazer é simplesmente fugir daquela situação. E aí imagina que nesse momento chega alguém e fala: vamos aprender a fazer problema qualquer que você esteja aprendendo, tá? Vamos aprender a fazer uma integral, uma derivada. Qual a chance de você aprender isso? É zero. Você não está em condições emocionais de aprender naquele momento, tá? E muitas vezes eu percebo que as pessoas tentam treinar o cão nesse estado emocional. O cão está latindo para outro cachorro, desesperadamente, e a pessoa: não, o que eu faço quando o cão late? Não faz nada, não é esse momento. O treino não acontece com o cão latindo, ele acontece antes, bem antes. Então, quando a gente fala em mudar a emoção, é exatamente colocar o cão no estado emocional adequado para que ele aprenda. E sem isso, a gente de fato não consegue tirar o máximo proveito dos nossos treinos. Então, a gente tem basicamente 4 possíveis abordagens para mudar a emoção. A primeira delas é a habituação.
O que é a habituação? A habituação basicamente é quando o cão tem medo de medo, desconforto de um determinado estímulo e você vai apresentar esse estímulo como ele é. É o famoso deixa que ele se acostuma. Geralmente, eu diria que, 95% de um processo de socialização, quando o cão está saindo ali pelas primeiras vezes na rua, acontece uma habituação. Passa um caminhão, o cão toma um susto, fica com receio, aí passa o segundo, ele toma menos susto, o terceiro menos susto, o quarto, quinto, sexto, lá pelo 20º ele não está nem aí mais que está passando um caminhão ou não. Esse é o processo de habituação. E eu diria que 95% do processo de socialização acontece assim. E não tem nada de errado com fazer uma habituação, tá? Você vai apresentar o estímulo como ele é. Só que se isso virou um problema de comportamento, é porque a habituação não funcionou. Você não teve o resultado que você buscava na habituação. Provavelmente o cão sensibilizou aquele estímulo. Então, é muito comum acontecer isso com fogos. Na primeira vez que estoura os fogos, os cães muitas vezes não ficam com tanto medo. Mas na segunda, piora. Na terceira, piora. Na quarta, piora. E aí depois de 5 anos, o cão está em pânico quando começa o fogo de artifício. Percebe? Então, esse é o caso de um processo de habituação que não deu certo. A gente poderia ter interferido muito antes. Então, quando eu vejo que o cão está sendo exposto a um estímulo e que não está acontecendo uma habituação, eu interfiro o mais rápido possível. Tá? E aí a gente tem uma possibilidade que é a dessensibilização sistemática. O que é a dessensibilização sistemática? Pegar uma frase que eu gosto muito, que é da Susan Friedman. Ela diz o seguinte, que dessensibilização sistemática é um procedimento no qual um medo de um estímulo neutro aprendido é extinto pela exposição de tal maneira que uma resposta de medo nunca, ênfase no nunca, aconteça. Que, Léo, não entendi nada do que você falou. Então vamos lá. A ideia é a seguinte, a gente pega esse mesmo estímulo e diminui muito a intensidade. Diminui a ponto do cão não mostrar qualquer tipo de medo. O cão ele não pode sentir medo dentro de um processo de dessensibilização sistemática. A gente vai diminuir o máximo possível. De uma forma que o cão simplesmente não mostre qualquer sinal de medo. Então, pegar um exemplo. Imagina que seu cão tem medo de fogos de artifício. Você pega aquelas músicas de YouTube que tem fogos de artifício rolando atrás, diminui muito o som, muito, e apresenta para o cão. O que o cão vai fazer nessa hora? Nada. Ele vai simplesmente, ok, tem lá um sonzinho rolando tal, um sonzinho com fogo de artifício rolando, mas ele não vai mostrar nenhum tipo de medo. E aí, gradualmente, a gente vai aumentando a intensidade. A gente faz durante um dia, beleza, aumenta um pouquinho no segundo dia, expõe, nada acontece, aumenta no outro, tal. Quando está no volume máximo, a gente começa a colocar caixas de som na casa, que realmente dê uma sensação de fogo de artifício, e a gente vai aumentando gradualmente até chegar na vida real. Ok? Então, na dessensibilização sistemática, a gente não vai parear com nada, tá? A gente simplesmente vai aumentando o nível de intensidade e expondo o cão a esse estímulo. Dessa maneira que é feita a dessensibilização sistemática. Geralmente, quando as pessoas estão tentando fazer, elas pensam assim, mas nesse estímulo não tá servindo para nada. Tem que aumentar um pouco para que ele comece a mostrar sinais. E não, essa é a forma errada de fazer dessensibilização sistemática. A dessensibilização sistemática tem que ser de uma forma tão gradual que o cão não mostre medo nunca. Se o cão está mostrando medo, porque está errado. Provavelmente você vai piorar o comportamento. Existe também o contracondicionamento. Tá? E no contracondicionamento, para entender o contracondicionamento, a gente precisa entender o condicionamento clássico. Tá? Vamos pensar o seguinte. Imagina que eu tenho quando eu mostro comida para o meu cão, isso gera salivação. Tá? Eu mostro, ele começa a salivar. Quando eu mostro o sino para o meu cão, um barulhinho de sino, um barulho qualquer, barulho do clique, qualquer coisa, não gera nada. É um estímulo neutro que a gente chama. Como que é o condicionamento clássico? A gente apresenta esse sino que não gera nada, apresenta comida que gera salivação. Em pouco tempo, quando eu apresento o sino, já gera a salivação. Percebe? Então teve uma mudança
de antes do condicionamento clássico e depois do condicionamento clássico. Léo, o que isso tem a ver com o que a gente está falando? Vamos pensar no seguinte. Imagina que o seu cão tem muito medo de outros cães. Tá? E ele mostra sinais de agressividade quando está na rua para outros cães. Quando você passa em um portão, ele já fica totalmente em alerta e mostra sinais de agressividade para outro cão, porque ele entendeu que assim vocês se afastam. Legal. Como que começou isso? Vamos pegar aqui, ó, o cão latindo no portão gera uma resposta de medo, certo? Então, o latido no portão gera uma resposta de medo. Aí, vamos imaginar que inicialmente a aproximação do portão não gerava nada. Só que aí a aproximação do portão começou a gerar latido, que gera medo. Em pouco tempo o que acontece? A aproximação do portão já gera medo no cão. Legal. E aí a gente vai antecipar ainda mais. Quando você sai de casa, antes sair de casa não gerava nada. Só que ele sabe agora que sair de casa vocês vão passar perto do portão, que vai gerar medo. Logo, sair de casa vai passar a gerar medo. Aí vamos um pouquinho antes. Antes você mostrar a guia, não gerava nada no cão. Só que agora, você mostrar a guia, ele sabe que vai sair de casa, sabe que vai se aproximar do portão, sabe que vai ter o latido no portão, que vai gerar medo, e logo sair, você apresentar a guia, já vai gerar medo. Percebe que quando a gente está falando em condicionamento clássico, as coisas vão se antecipando cada vez mais. Então, a gente precisa levar isso em consideração no nosso treino. Se a gente não faz isso, a gente pode ter um grande problema. Muitas vezes as pessoas falam, eu vou treinar o meu cão a não latir para outros cães que estão latindo no portão, logo eu vou lá no portão latir. E não. Ensinar o cão a não latir. Se você faz isso, você está esquecendo de toda essa parte. E a guia que você coloca? Né? E a saída de casa? Tudo isso foi pareado com medo. Quando você chegar lá na frente, o cão já vai estar com medo. Ou seja, ele não está em condições emocionais de aprender. Por isso que a gente trabalha antes os gatilhos. Enquanto o cão eu não consigo colocar a guia com tranquilidade no meu cão, eu não vou pensar em botar cachorro na frente de outro cachorro. Entende? Então, tudo isso é preciso ser feito de uma forma gradual. Mas legal, então a gente entendeu aqui o que é o condicionamento clássico. O que é, então, contracondicionamento? Outra frase da Susan Friedman, tá? Com contracondicionamento, o comportamento respondente a um estímulo, comportamento respondente é exatamente um condicionamento clássico, tá? A um estímulo é substituído por uma resposta automática oposta. O que ela quer dizer aqui? Se o meu cão ele tem medo de fogos de artifício, qual que seria uma resposta automática oposta? A gente pode pensar em relaxamento. Imagina que começa fogos de artifício e meu cão entra em estado de relaxamento. Relaxamento a gente pode considerar como oposto ao medo, certo? Ou então ele fica eufórico, ele quer brincar. Também a gente pode considerar como uma resposta automática oposta. Tá? Então, basicamente, a gente vai associar que aquele estímulo vai gerar uma resposta oposta a ele. Vou pegar um exemplo para ficar mais claro. Pegar um exemplo de um erro que eu e a Sara a gente cometeu com uma das nossas cachorrinhas. A Ivy tinha muito medo de fogo de artifício. E hoje ela está com seus 14, 15 anos e a gente começou a fazer isso quando ela era bem novinha. A gente identificou que ela tinha muito medo e a gente falou, bom, o que a gente vai fazer então? Quando começarem fogos de artifício, a gente vai sair no quintal e fazer a maior bagunça com ela. Vai mostrar que coisa mais legal do planeta Terra, os fogos de artifício. Então, quando começava o fogo de artifício, a gente saía, brincava, jogava bolinha, fazia o fuzuê no quintal de casa. E aí é óbvio que isso nos trouxe problemas, porque quando começava o fogo de artifício ela ficava hiperexcitada, começava a correr no quintal, que era algo que a gente não queria, obviamente, né? Mas o contracondicionamento funcionou perfeitamente nesse caso. E aí a gente começou a desenvolver outros casos importantes, outras maneiras, como por exemplo, utilizar massagem.
Então a gente teve uma pastora que também tinha muito medo de fogo de artifício. E a gente começou a parear com massagem. A gente criou uma rotina de massagem nela antes, ou seja, a gente criava um ritual onde ela ia receber massagem e ela relaxava completamente. Ou seja, ela amava receber massagem. E aí quando começava fogo de artifício, começava o ritual de fazer massagem. E a nossa prova do contracondicionamento foi exatamente no dia que a gente estava tendo uma queima de fogos de Réveillon. Então, na virada do ano, começou aquela queima de fogos, a gente subiu na sacada de casa e a gente ficou assistindo a queima de fogos com ela deitada, dormindo no nosso pé. Completamente relaxada, completamente tranquila. Então, quando a gente está falando em contracondicionamento, a gente precisa pensar em qual é o estímulo que a gente vai associar àquele estímulo que a gente está trabalhando. Então, eu vejo muita gente fazendo contracondicionamento com comida. Então fala assim, vou fazer contracondicionamento com comida. Vê cachorro, comida, vê cachorro, comida, vê cachorro, comida, vê cachorro, comida. Só que a pessoa muitas vezes não pensa em qual é a reação fisiológica que a comida desperta no cão. Para muitos cães, a comida excita o cão. E aí você acaba associando que o cão vai olhar para outro cachorro e vai ficar excitado. É isso que você busca? Provavelmente não. Então, quando a gente está falando em contracondicionamento, a gente precisa pensar como eu consigo, qual é a resposta que eu quero que o meu cão tenha nesse momento. E eu vou trabalhar com reforçadores que geram esse tipo de resposta. Então, vou pegar aqui alguns exemplos, tá, disso que a gente está falando em vídeo. Essa aqui é a Atena. Tá? E pra gente é muito importante, ela estava sendo treinada pela Paola para ser um cão de assistência. E para um cão de assistência é muito importante que ele ame ser tocado. Tá? A gente precisa, porque a pessoa utiliza muito o carinho como reforçador. Então a gente precisava parear o toque com coisas com sensações de prazer muito boas. E aí eu vou mostrar aqui o início, bem quando ela tinha, se não me engano, uns 5, 6 meses, tá? E aí depois eu vou mostrar um pouquinho para frente. Então, a Paola criou um ritual. Todo dia, ela sentava e começava a fazer carinho na Atena. Aqui a gente já vê algum sinal de desconforto, tá? Esse licking aqui é um sinal de desconforto. Isso serve para a Paola ficar atenta em relação a isso. E bem mais leve. Só que aqui, você percebe que ela gosta desse carinho. Ela ama ser tocada aqui, ó. Percebe? Ela vai curtindo. Pela expressão corporal, acredito que dá para visualizar isso, certo? Então, a Paola está associando que ela já tem isso muito bem associado, esse toque legal. Olha agora o que a Paola faz. Ó. Vai associar que olhar os dentes vai gerar o quê? Carinho onde ela gosta. Então, o mexer no dente, que é algo que geralmente é desconfortável para os cães, está sendo pareado com algo que ela gosta. E isso faz com que ela passe a gostar de que seja mexido nos dentes. Mexer nas patas, que geralmente gera desconforto nos cães, ó, acaba sendo associado com coisas boas, carinho aonde ela gosta. Então a gente parte de um local muito seguro, que ela goste muito, e a gente vai alternando isso. Ok? Legal. Em pouco tempo, criando essa rotina, aqui a gente está criando uma ferramenta de treino, tá? Porque a gente quer utilizar todos esses carinhos, esses toques como reforço lá na frente. Então, para que a gente possa utilizar como reforço, o cão precisa amar ser tocado dessa maneira. Então, legal. Quando a gente cria esse tipo de rotina, o cão passa a amar ser tocado em qualquer parte do corpo. Olha só o resultado final disso. A gente tem um cão que pode ser revirado, que ele passa a encarar tudo isso como algo extremamente prazeroso. E agora imagina se ela tem medo de algum estímulo e a gente começa a mostrar para ela que esse medo vai ser associado a isso. Ó. Esse estímulo vai ser associado a isso. Ó, lembra que ela tinha receio e que ela não gostava que fosse manipulada na pata? Olha como ela está.
E aqui a gente tem pouquíssimas semanas de diferença de um para o outro, tá? Ok? Vou pegar... e aqui é um ponto importante de trazer para vocês, é que a gente coloca o contracondicionamento da dessensibilização como processos independentes. Mas o que a gente geralmente faz é associar as duas coisas. Um bom treino, você associa a dessensibilização sistemática e o contracondicionamento junto. O que é isso? A gente diminui bastante o estímulo, de um jeito que o cão tenha medo de nada, e vai fazendo contracondicionamento. Vai associando aquele pequeno estímulo com um reforçador que você quer. Quando isso está muito bom, o cão, sei lá, visualiza o outro cachorro, já entra em estado de relaxamento, a gente vai aumentando o nível de intensidade. E vai continuando esse pareamento. Ou seja, a gente faz esse pareamento constantemente. A gente associa as duas coisas. Vou mostrar um exemplo disso aqui, ó, do Marcelo trabalhando posse com osso. Tá? A posse com osso, a gente trabalha, posse com objetos e tal, a gente faz desde o início com contracondicionamento e uma dessensibilização. Roer o osso é uma coisa que o cão adora, obviamente. Né? Então está sendo pareado isso. Só que o cão, ele geralmente faz a posse quando o osso está no chão. Então ele pega e puxa para ele. Quando ele faz isso, a gente entende que ele teve a posse do osso. Então o que a gente vai fazer? Como que a gente faz para que o cão não faça a posse do osso? Lembra do eliminar reforços? Se ele faz a posse, a gente danou-se, porque a gente não consegue eliminar o reforço. A menos que a gente saia no jiu-jitsu com o cão. E obviamente é longe do que a gente quer. Então a gente cria uma situação que o cão ele fica roendo com a cabeça para cima, ele não fez a posse, e tudo isso está sendo associado com toque, com carinho e principalmente com roer o osso. Então, olha, vamos ver o processo inteiro, tá? Então veja, ela está aqui, ó, roendo, 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 ganhando carinho, tem mão envolvida. Note que ele não fica tentando arrancar o osso dela de forma alguma, pelo contrário, quer que roa, ganha carinho pelo corpo todo e tal. Quando isso está muito bom, a gente abaixa um pouquinho mais. Olha a diferença, ó. Tava aqui, veio para cá. Tava aqui, veio para cá. E vai continuar o processo. Então ela está associando mão no osso, está associando tudo isso com uma coisa extremamente prazerosa, que é oposta à posse e à agressividade. Legal, vamos baixar um pouquinho mais. Percebe? Ó, um pouquinho mais. Veja que aqui ela ainda não consegue fazer posse com osso. Um pouquinho mais, agora está no chão já, encostado. Agora o osso está no chão e ele vai colocar a mão e fazer carinho. Carinho, 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 carinho. Tira a mão, coloca a mão, carinho, carinho, carinho. Aí muita gente fala, Léo, mas e se nesse momento ela fizesse a posse? Significa que ele foi rápido demais, teria que voltar alguns passos atrás. Só isso. E nota os sinais de relaxamento que ela tem, bem tranquila, relaxada, curtindo o momento. Vamos ver. Aí agora, ó, esse vídeo é importante. Ele estava parado e colocava a mão, agora ele está com o corpo um pouco mais inclinado e coloca a mão. Ou seja, aqui a gente está colocando um pouco de pressão corporal. Ó, pressão corporal. Pum. Legal, olha agora a diferença. Pressão corporal. Tranquilo? Agora, ó, aproximação, pressão corporal. Se começasse direto o treino aqui, o que aconteceria? Tomaria uma mordida, simples assim. Tudo bem? Então a gente está o tempo, quando a gente vai trabalhar isso, a gente faz o tempo todo utilizar dessensibilização e contracondicionamento junto. Uma quarta forma é a inundação. E a inundação a gente não utiliza como ferramenta de treino, mas eu acredito que seja extremamente importante você conhecer. Tá? A inundação, vamos tentar organizar antes aqui. Ó.
A habituação, a gente está apresentando o estímulo como ele veio ao mundo. Tá? Então a gente simplesmente vai apresentando o estímulo como é a vida real. Legal. Na dessensibilização, a gente diminui bastante o estímulo e vem gradualmente voltando até chegar na vida real. No contracondicionamento, a gente apresenta o estímulo e associa com outra resposta emocional. Tá? Na inundação, o que a gente faz? A gente aumenta o estímulo. Imagina o seguinte, imagina que você tem medo de barata e aí você é colocado num quarto com 10 mil baratas. O que vai acontecer nesse momento? Você iria entrar em pânico, falar, ai meu Deus, eu vou morrer, só que você não iria morrer. E aí, em algum momento, você vai começar a se acostumar com aqueles estímulos, vai diminuindo, até que em algum momento você simplesmente ia ficar nesse ambiente sem medo, ia voltar para a sua linha de base. O que é voltar para a sua linha de base? Ia entrar da mesma forma com que você se comporta normalmente. Tá? Nesse momento a pessoa é retirada do quarto. É assim que é feita a inundação. Nas próximas vezes que você fosse exposto, não ia ser tão traumático o processo. Só que qual que é o traumático? Não, mas você provavelmente não ia sentir medo durante o processo. Qual que é o problema da inundação? Muitas vezes as pessoas não esperam o cão voltar à linha de base, ou seja, tira enquanto o cão ainda está morrendo de medo, e isso pode gerar traumas seríssimos no cão. E principalmente, eticamente, é extremamente questionável. Não faz sentido você expor o cão a esse nível de sofrimento, sendo que a gente tem outras ferramentas muito mais inteligentes e muito melhores de se trabalhar com o cão. Então, inundação é uma ferramenta que de fato a gente não utiliza, tá? Mas é importante você saber. Então a gente tem a habituação, a gente apresenta o estímulo como ele é, a dessensibilização sistemática a gente diminui e vem aumentando o estímulo, o contracondicionamento a gente vai pareando com uma reação oposta e a inundação a gente aumenta muito. Tá? Então isso é o que a gente precisa saber antes de mudar a emoção de um cão. Então vamos pegar aqui alguns exemplos, tá? Imagina que o cão tem medo de campainha, que o cão late para a campainha. Se a gente for trabalhar com habituação, eu pediria para a pessoa o seguinte, olha, quando você passa lá 300 vezes por dia e toca a campainha e nada acontece. Vai tocar a campainha, nada acontece, toca a campainha, nada acontece. Tá? Não vai ter, de preferência, algo que você consiga acionar remotamente, enfim. E aí vai tocar várias vezes. Imagina 300 vezes por dia ao longo de 2 semanas. Quando tocar a campainha, o cão vai simplesmente ignorar essa campainha. Virou poluição sonora. Esse é o processo de habituação. Tá? Como seria na dessensibilização sistemática? A gente abaixaria o volume da campainha ao máximo e dia após dia tocar lá suas 300 vezes e dia após dia ia aumentando o estímulo até voltar ao volume original. Como seria no contracondicionamento? Toca a campainha e ganha, por exemplo, uma bonequinha recheada, com comida para ele tirar coisa lá de dentro. Então toca a campainha, ganha aquele brinquedinho recheado para ele arrancar comida de dentro. Então, em pouco tempo, quando toca a campainha, ele ia simplesmente, ao invés de ficar hiperexcitado, entrar em estado de fuga ou seja o que for, ele iria buscar esse brinquedo recheado. Ok? Então, é basicamente esses os procedimentos. Legal. Então, vamos agora falar... Note, olha só que interessante. Se você fizer isso aqui bem feitinho, quando chega a mudar a emoção, provavelmente você já não precisa fazer mais nada, você já resolveu o problema. É muito improvável que você não tenha resolvido o problema nesse ponto. Mas, vamos supor que você fez tudo certo, mas ainda tem um problema de comportamento. Aí a gente sugere treinar um comportamento incompatível. O que é treinar um comportamento incompatível? Vamos pensar da seguinte maneira. Quando o meu portão abre, o meu cão fica hiperexcitado, foge pelo portão, tá? E vai, sei lá, a pessoa corre atrás, o cão ganha atenção, o cão cheira lixo, sei lá, pode acontecer aqui uma infinidade de coisas. Como que seria treinar em comportamento incompatível? No momento que o cão, que o portão abre, o meu cão precisa ir para uma plataforma fazer o que a gente chama de chair stay, que é ficar esperando numa plataforma.
E aí ele vai ganhar carinho e atenção. Ou seja, com o mesmo comportamento, com o mesmo gatilho, a gente espera um outro comportamento. Isso é treinar comportamento incompatível. Vou mostrar aqui um vídeo exatamente disso, tá? De cães que fogem pelo portão. Eu vou chamar atenção para alguns pontos que são importantes aqui. Primeiro ponto, cadê o portão, Léo? Não tem portão. Quando a gente vai trabalhar com comportamento incompatível, é fundamental que a gente trabalhe esse comportamento em um outro ambiente. Tá? É fundamental que a gente não trabalhe diretamente naquele estímulo final. Então, ao invés de trabalhar na frente da porta de casa, que é o que eu vou fazer mais para frente, eu vou trabalhar sem esse contexto da porta de casa. Eu vou ensinar todas as habilidades para o cão num outro cenário. Por que isso é importante? Porque se o meu treino der... Primeiro, porque é mais fácil, eu não tenho lá um estímulo me atrapalhando o tempo inteiro, enquanto eu estou criando a habilidade no cão. Eu não vou... se acontecer algo errado aqui, eu fizer um treino super ruim aqui, eu não associo com problema, eu posso retreinar num outro lugar e aí conseguir o objetivo. Então, e um outro ponto é que eu não tenho as reações emocionais. Então, quando a gente está treinando comportamento incompatível, é fundamental a gente observar as reações emocionais. Como eu quero que o meu cão se comporte emocionalmente quando tem o portão abrindo. Então, eu quero um cão extremamente relaxado. E eu trabalho isso já desde o início, e é isso que eu quero mostrar para vocês. Então, ó, aqui é a Kira, ela nem sabe subir em cima da caminha, tá? O objetivo de apresentar isso para você é exatamente isso. Ela não sabe nem o que é essa caminha aqui, é a primeira vez que ela vê isso, tá? E todo o processo está sendo aqui. Então eu consigo aí de uma forma meio grosseira colocar ela em cima da caminha e aí eu vou começar a trabalhar aqui, ó. Distância, deixa eu pegar aqui, ó, alguns. Ó, no início eu só reforço muito por ela estar aqui em cima, e aí eu vou começar a trabalhar a distância. 1 passo, 2 passos, 3 passos, 4 passos e por aí vai. Tá? Quando isso tá bom, nota, ela ainda não sabe nem subir na cama, tá? Eu estou ajudando ao máximo porque não é isso que eu estou trabalhando aqui. Quando isso estiver bom, eu vou continuar aumentando a minha distância, legal. Deixa eu pegar aqui agora. Ó, aqui eu já começo a colocar distrações. E eu quero chamar atenção para como ela se comporta emocionalmente. Eu quero um cão relaxado. Tá? Aqui eu já começo a inserir distrações. Comida caindo no chão, tal. Coloco distração distração e distância. Enfim, vou alternando aqui o processo. Ela tirou a patinha, para mim não serve, precisa ficar muito claro para ela que ela tem que ficar com as 4 patas. Ó, para mim não serve. Aí aqui eu começo, ó, colocar mais comida, enfim, vou dificultando. Eu quero chegar na parte dos brinquedos, tá? Depois que ela está fazendo bem com comida, eu começo a colocar brinquedo, que ela adora brinquedo. Mas, de novo, mesmo com brinquedo, ela precisa permanecer absolutamente calma dentro desse processo. Tá? Então, aqui entra ela. Eu vou espalhar aqui um monte de brinquedo pelo chão. Toda vez que ela sai, o que eu faço? Simplesmente recomeço. Tá? Não tem bronca, não tem nada disso. Ó. Ela está focada nos brinquedos, mas eu quero que você veja ela como ela relaxada. Tá? Note que eu construo isso desde o início, Opa, come bola, um negócio redondo. É óbvio que ia errar. Tiro tudo, volto. O que eu faço nessa hora? Vou brigar com ela? Não, o erro foi meu. Posiciono ela de novo. Ganha comida aí? Não, de jeito nenhum. Ela ganha comida quando eu exponho tudo de novo. Tomei cuidado para jogar ele mais longe.
E por aí vai. Tá? Então eu trabalhei a comida. Aí quando eu tenho isso, ó, eu já tenho distância, já tenho ela com comida, já tenho ela com brinquedo e tal. Aí eu vou levar na porta de casa. Cadê? Aí eu vou colocar ela na porta de casa. Percebe? Agora é a hora de fazer isso, e não antes. Então aqui ela já tem todas as habilidades. E o que eu faço? Eu já saio cobrando tudo? Não, eu vou refazer todo o processo. Eu refaço o processo. Aqui eu começo a mexer na porta, que é um estímulo novo. Só o barulho da porta, que pode ser um gatilho. E note que agora ela está com a mesma reação emocional que ela estava antes. Essa é a ideia. Opa, saiu. O que eu faço? Nada. Volto. Recomeço. Legal. Quando ela está fazendo tudo isso bem, ó, aqui eu já estou abrindo a porta. Por aí vai. Tá? Aí eu volto a colocar brinquedos. Aí junto o brinquedo. Aí agora, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou ensinar ela a subir na caminha sob comando, tá? Então primeiro eu vou simplesmente reforçar por ela subir sozinha, por um processo que a gente chama de modelagem. Então aqui ela fica, não sabe o que ela tem que fazer e eu só fico esperando. No momento que ela sobe, clica, reforça e aí eu vou ganhando distância agora. As primeiras vezes foi um pouquinho engasgada, mas ela começou a oferecer. Quando isso está muito bem, ó, aí eu começo a criar de fato distância. Ó. Eu libero, espero, ela olhando para minha cara, nada acontece. Eu vou inserir distração aqui? Não, agora não é o momento. Aquele momento de tensão. Legal, sobe e por aí vai. E aí a gente vai aumentando. Um ponto que eu queria chamar a atenção para você é que todo esse processo que eu vou mostrar aqui levou, no total, 30 minutos. Tá? Foram 30 minutos de treino. Para sair do zero, ela não subir na caminha até chegar nisso. Tá? Legal. Quando ela está fazendo isso, eu começo a colocar comando de voz. Eu chego pertinho, seguro pela coleira. Legal. Então, a gente vai evoluindo até de uma maneira que ela consiga ir para a caminha de longe. Tá? Porque quando eu abrir a porta, eu preciso que ela vá de longe correndo. Ok? Eu preciso também que ela faça isso com a porta aberta, então é óbvio que eu já vou treinar isso antes, não vou esperar abrir a porta para de fato acontecer isso. Opa. Nessa hora eu levo ela pela coleira, exatamente para não ter a fuga, eliminar reforçador. Quando tudo isso está ok, o que eu começo a fazer? Associar a minha chegada com o ir para a caminha. Eu chego, caminha. Chego, caminha, chego, caminha. Tá? E aí, o objetivo é que no final eu vou chegar, abrir a porta e eu só vou interagir com ela se ela for para a caminha. Ok?
Aqui eu faço carinho nela primeiro, e eu já vou explicar o porquê disso, tá? Mas fique atento a isso, que eu primeiro utilizo o carinho. É esse o comportamento que a gente busca ao final. Abrir a porta precisa ser um sinal dela correr direto para o caminho. Ok. Alguns pontos fundamentais quando você está treinando comportamento incompatível. Idealmente, o comportamento incompatível precisa ter o mesmo reforço que o comportamento problema. Então, se o cão pula na pessoa porque ele quer carinho, idealmente você precisa trabalhar com o mesmo reforço. Se o cão ele late para outros cães porque ele quer distância, idealmente você precisa utilizar o mesmo reforço. Por que disso? Porque senão você vai ter dois reforçadores competindo. Se você só utiliza a caminha, imagina que o cão está querendo carinho, querendo interagir com você, e aí você fala, olha, se você sentar, você ganha um petisco. Ele vai ficar o tempo todo disputando, mas eu quero mais petisco ou eu quero mais o carinho? Quero petisco, quero carinho. Ou se ele está querendo a distância do outro cachorro. Será que eu sento para ganhar comida ou será que eu afasto do outro cachorro? E quando você tem isso, principalmente em reatividade, você cria uma situação onde se o cão pressionar demais e a distância acaba sendo mais importante para o cão do que a comida, ele explode e ataca outro cachorro. Então, por outro lado, se você está utilizando o mesmo reforçador, o que o cão vai fazer ele vai intensificar aquele comportamento. Então, imagine que o que ele quer é a distância do outro cachorro, tá? Se é isso que ele estava trabalhando e você criou todo o processo de treino, se o outro cão pressionar mais, ele vai oferecer de uma forma mais intensa se afastar do outro cachorro. E não atacar o outro cachorro. Percebe? Então, quando a gente está trabalhando com comportamento incompatível, pense sempre nisso. Trabalhar com o cão na emoção que você quer, desde o início, porque isso faz parte do mudar a emoção também. Trabalha num outro contexto e depois vai colocando na vida real, tá? E utiliza o mesmo reforçador. É fundamental isso, que você utilize o mesmo reforçador. Tá? A menos que não seja possível, aí tudo bem. Aí paciência, ossos do ofício. Legal, então a gente viu tudo isso aqui. Só que nada disso serve se não tiver uma generalização decente. E uma generalização decente eu diria que está cerca de 90 a 95% do treino acaba acontecendo aqui, ó, na generalização. O que é a generalização? Você percebe que quando eu estou fazendo o comportamento incompatível lá da fuga no portão, eu estou numa situação muito específica, muito característica de treino, dá para ver que é treino. Né? Como que a gente trabalha para que o cão não discrimine o que é treino e o que não é treino? Está na generalização. Tá? E lembrando, todo aquele processo foi feito em meia hora. Tá? Foi algo extremamente rápido, teve meia hora de treino. Isso significa que se você trabalhar durante 2 semanas, você vai ter um comportamento excepcional. Tá? Então, e muita gente confunde porque acha que passo a passo é lento, e não é lento, não tem nada a ver com lento. Passo a passo é extremamente rápido. É extremamente rápido fazer passo a passo. Então, na generalização, o que a gente precisa ter em mente? Quais eram as situações que o problema acontecia? Então, na fuga do portão, quando eu chego com sacola na mão, é uma situação. Quando eu chego com visita, quando tem cachorro passando na frente, quando tá de noite, quando tá de dia, quando... sei lá, ele quer fazer xixi. Quais são as situações? E em cada uma dessas situações a gente vai treinar. Tá? Quais são as situações que o problema pode voltar a acontecer? Então, não acontece, mas pode acontecer quando ele visualizar um outro cachorro do outro lado da rua. Então, eu vou trabalhar isso. Né? A gente vai se antecipar aqui. E tem uma coisa que a gente chama de hiperpreparação. Que é o seguinte, se a gente tem um problema de comportamento, pegar um exemplo, puxar guia, tá? Um cão que puxava muito a guia, a gente faz todo o treino, tá legal e tal. O que seria essa hiperpreparação? A gente começa, depois que a gente fez tudo isso, a colocar situações que
seja muito difícil para o cão, mas que ele já está preparado para isso. Então, por exemplo, vamos botar, sei lá, ter uma cadela no cio. Vamos utilizar a cadela no cio como estímulo. É lógico que já foi feito todo um trabalho, não é induzir o cão ao erro, tá? Esse é importante. Não é induzir o cão ao erro. É a gente criar algo que não é comum na vida real, mas a gente joga o treino para um outro nível, aonde pode acontecer o apocalipse, o cão vai continuar respondendo daquela maneira. Então, na hiperpreparação, a gente vai aumentando as dificuldades de uma maneira que, por mais que as coisas fujam completamente do controle, o cão continua respondendo. Ou seja, a gente não trabalha com vida real apenas. A gente vai jogar o cão num nível de dificuldade muito mais alto do que a vida real. Ok? Bom, então eu espero que tenha ficado claro qual que é a estrutura de treino que a gente utiliza, quais são os pontos importantes que a gente utiliza, lembrando que esse é o passo a passo que a gente utiliza e precisa necessariamente ser feito nessa ordem. Tá? Você até pode omitir o treinar comportamento incompatível, muitas vezes a gente omite, mas a generalização não pode ser omitida. E dentro dessa estrutura, a gente tem essa estrutura, na verdade, foi algo que a gente levou muito tempo para conseguir desenvolver e colocar nesse formato. Tá? E a gente já treinou, já trabalhou com essa estrutura em mais de 14 mil cães. Então é algo que eu posso afirmar aí com um alto grau de certeza de que se você aplicar direitinho, vai funcionar. Vai funcionar. Você vai ter um resultado muito bom se aplicar nessa ordem, passo a passo, sem pular etapa, sem querer acelerar desnecessariamente, tá? E veja que eu dentro da Tudo de Cão acho que sou a pessoa que mais tenho pressa para resolver os problemas de comportamento, tá? Mas o ter pressa faz com que eu faça passo a passo. Isso é o que as pessoas têm dificuldade de entender. Que o fazer passo a passo é o que vai garantir com que você tenha um máximo de velocidade para resolver o problema. Tá bom? Então é isso. Aqui estão os meus contatos, tá? Meu e-mail, o site da Tudo de Cão. A gente tem um portal Tudo de Cão Transforma, onde tem hoje mais de 360 vídeos sobre adestramento e comportamento de cães. Tá? É um portal de membros super interessante. Tem a Cão Inclusão, que é o nosso projeto social onde a gente treina cães para ajudar pessoas com deficiência. Tá? E aqui é o nosso Instagram e Facebook. Tá bom? Muito obrigado pela sua presença e é isso. Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato comigo, pode ser por e-mail ou através dos nossos portais. Um grande abraço e até mais. Tchau!